Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office, organizado aqui pela nossa equipe do Office Connection. E hoje a gente tem uma convidada que é grande parceira nossa, já trabalha e contribui com a gente nesses últimos anos, né? Que é a Karen Gucci. Obrigada. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou aqui ao meu lado hoje com o Guma também, que atua na área de jornalismo, na área de recursos humanos, uma trajetória de mais de 20 anos em RH. Eu e o Onaga, a gente participei com essa parte toda do Office Connection, realizando esses encontros e essas discussões. E a gente percebeu que, durante toda essa jornada, todos esses anos, o RH é uma parte importante, né? E acho que pós-pandemia isso se tornou muito fundamental nas equipes, com os colaboradores. E a gente acha importante isso, né? Para vocês entenderem um pouco, o meu pai foi diretor de recursos humanos a vida toda. Eu sempre ouvi dentro de casa, né, desde pequeno, o compromisso, né, com as equipes, com os colaboradores. E quando a gente startou esse projeto Office Connection, a gente entendeu que a parte de recursos humanos era fundamental para que o escritório, a loja, ou seja, o ambiente corporativo, ele tem uma vida saudável com essas pessoas que estão lá dentro, que fazem as empresas caminharem, terem sucesso e assim por diante. Então hoje eu estou aqui com a Karen. Karen, seja bem-vinda. Muito obrigado pelo seu aceito, pela sua participação, pela contribuição anterior, né? E mais uma vez aqui presente com a gente. Eu vou pedir para você se apresentar para o público e contar um pouco da sua jornada. Muito obrigada. Obrigada por esse momento. Obrigado, Gumai, que você vai estar aqui também. Matar saudade, né? Matar saudades, é isso aí. Esse compromisso que a gente tem com pessoas, ele vem de muito tempo. Eu, desde menina, eu sempre cuidei de pessoas. Eu acho que é uma coisa natural. Quem tem isso já vem de pequeno, né? O do cuidar. E a minha trajetória de vida foi trabalhar desde os 13 anos de idade. Sou filha de imigrantes. Quando você é filha de imigrantes, você não tem muita possibilidade de não trabalhar. Porque, para eles, o lema é trabalho. Meu nome é trabalho. E são pessoas que não têm uma coisa que eu acho que me ajudou muito em toda essa minha vida. São pessoas sem medo. Ou quando tem, encaram. Quando tem, olham de frente e resolvem. Elas não olham para o problema, elas olham para a solução. Eu enxergo os imigrantes dessa forma. E com o passar do tempo, e tudo que eu estudei, tudo que eu vivi, dentro da fábrica do meu pai, dentro de outros projetos que eu fiz na minha vida, eu já tive 10 profissões diferentes. Pode ser encarado hoje como uma coisa, puxa, mas ela não para em lugar nenhum, né? Ao mesmo tempo, eu sou uma buscadora de experiências, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente quer saber, e no fim a gente percebe que a gente não sabe nada, né? A gente chega a essa conclusão. Até que há 12 anos atrás, a vida deu aquele capuchada de tapete bem generosa, né? E eu tive que realmente optar entre ficar depressiva, entre ficar dentro de um quarto chorando pela situação, ou então resolver transformar a minha vida. Todas as vezes, uma das qualidades que eu vejo do meu trabalho é quando eu pego alguém que quer fazer uma transição de carreira, eu falo, chega aqui, vem aqui pertinho, você vai descobrir o quanto a gente tem habilidades que estão adormecidas, quantas coisas que estão dentro da gente que a gente pode colocar para fora. Mesmo que, sabe, está lá escondidinha numa gavetinha, há 10 anos eu não mexo nisso. Então, hoje eu só trabalho com gestão de pessoas, com treinamentos, mentorias, palestras, tudo para colocar as pessoas de volta nos trilhos, para dar o equilíbrio, para cuidar da saúde mental. É esse o meu trabalho hoje. E como eu gosto muito de falar, como eu gosto muito de estar aqui também, apresentei, né, muitas vezes, fiz esse papel que o Gumai hoje faz
brilhantemente, que eu adoro as tuas colocações, que você sempre cita alguém, cada um com a sua maneira única de ser. E isso é o máximo. Que as pessoas, se elas tiverem a consciência de que cada um é único e que a gente pode agregar e não ficar em conflito, seria tudo mais fácil, muito mais fácil. Então, se eu puder me apresentar, é isso, uma mulher multifacetada, que não tem medo do trabalho, que não tem medo de trabalhar, acho que até o último dia da minha vida eu vou trabalhar. E com prazer, né? E com prazer, com brilho nos olhos e cercada de pessoas, porque é o que eu gosto. Eu gosto de aprender e ensinar. É isso. Perfeito. A gente, nas últimas edições, tanto da Arena, né, Guma, como dos talks que a gente realiza aí com os profissionais, mesmo aqui no Meeting, tudo, a gente convida, né, as pessoas para virem discutir isso e passam aqui convidados na área de arquitetura, CEOs de empresa, Sim. construtoras, gerenciadoras, facilities, né? E sempre tudo volta Da pessoa. pessoa. Sem dúvida. A gente fala tanto de arquitetura organizacional, de mobiliário, de estrutura. Então, sempre falta aquela estrutura que vai sustentar uma empresa que a gente não percebe, que são as relações. Aquele componente do mobiliário que fica entre o teclado e o encosto Da da cadeira. cadeira. Uhum. Às vezes essa pessoa é um encosto, literalmente, na empresa, porque é aquele cara chato que suga energia. E não tem jeito, né? Todo projeto de arquitetura, todo projeto de empresa tem que começar e tem que terminar com pessoas. Na verdade, não termina, se mantém, mas Se ele mantém. sempre tem esse foco e a gente sempre percebe essa preocupação dos arquitetos, né, de estar ouvindo a quem vai usufruir o espaço que eles estão criando, de entender como é que eles vão conseguir inspirar, motivar e fazer com que eles sejam acolhidos. E todas essas pessoas envolvidas, né, nessa cadeia, né, Uhum. arquitetos, facilities, construtoras, conceituadores, o foco deles é pessoas. É o bem-estar, né? É o ambiente, é a luz, é o som, é todo um cuidado Todo, mesmo. então, desde hoje da parte de ESG, neuroarquitetura, tudo, né? E eu acho que isso aflorou muito depois da questão da pandemia. Sei que você faz um trabalho dentro dessas empresas. Eu gostaria que você contasse para a gente, Detalhes. mas não antes da pandemia, mas sim como isso vem ocorrendo pós-pandemia, como que as empresas enxergam isso, como que você vem tratando os colaboradores, a importância, as empresas vêm percebendo isso, né? Porque é um assunto muito importante, né, para a saúde mental da empresa, né? Eu só gostaria de fazer um acréscimo, porque assim, antes da pandemia se falava um pouco em saúde mental, mas eram mais questões Muito pontuais, né? Muito pouco. E geralmente se colocava muito para debaixo do tapete, Sim. porque as pessoas tinham medo de falar que estou com um problema porque sou frágil, né? O que vão falar de mim, acho que como que a empresa vai olhar para mim, né? Eu tenho isso, depressão, né? como que a empresa vai olhar? Agora acho que não, acho que burnout. agora acho que você, Karen, mais do que qualquer outra pessoa aqui com mais propriedade pode falar que de fato isso mudou ou ainda tem muita coisa debaixo do tapete para sair? Ainda tem muito, mas não pela parte da empresa, e sim do colaborador. Porque eu percebo muito que as pessoas ainda se envergonham de falar que foi ao psicólogo, que é uma coisa mais do que corriqueira, ou a um psiquiatra, porque mostrar a vulnerabilidade ainda é um tabu. E eu enxergo a vulnerabilidade como muita força. Quando você mostra que você é vulnerável, você mostra o teu lado humano. Quando você mostra o teu lado humano, você está pedindo ajuda. Você quer se consertar, você quer se melhorar, você quer se curar. Porque ninguém é depressivo porque escolheu ser. Existe alguma coisa por trás, existe uma história, todos nós temos história. Então, essa dificuldade, ela vem principalmente do colaborador. Dependendo da empresa, lógico, tem empresas que elas massacram, e a gente sabe, ainda existe. Lamentavelmente, ainda existe. Mas hoje, o que acontece com os jovens? Eu vou trazer, nós vamos falar de etarismo e dos jovens, né? que são dois extremos.
O jovem hoje, ele não teme sair de uma empresa porque ele acha que ele vai arrumar um trabalho muito rápido, sabe? É assim, saiu de uma, já entra em outra. Ele não se apega emocionalmente às empresas. Poucos pensam em fazer carreira dentro da empresa. Aí que vem o arquiteto, aí que vem o design de interiores, que alguma coisa tem que ser muito boa dentro do ambiente de trabalho para que ele pare para pensar. E precisa ter um RH, ou uma equipe, ou uma treinadora, seja lá quem for, para despertar isso na pessoa. Olha, presta atenção, porque o que você tem aqui, às vezes, esse ambiente bom, saudável, colaborativo, que as pessoas olham para você, talvez você não encontre em outro lugar. E o mudar, sabe, de um trabalho para outro, de 3, 4 em 4 meses, hoje não é tão mal visto, mas você não cria vínculos, você foge de situações. E todas as vezes que a gente foge de uma situação, a gente vai encontrar a mesma, só que os personagens é que mudaram. Mas a situação em si é a mesma. Então esse plano de fuga, ele não dá certo. Aí tem o etarismo, que no etarismo, as pessoas vêm achando que eu já sei tudo. Eu tenho muita experiência de vida. Eu tenho 65 anos. Eu tenho muita experiência de vida e eu sigo uma máxima oriental que eu adoro. O dia que não se aprende nada é um dia perdido. Então, para mim, todos os dias é um dia novo para aprender alguma coisa. E a gente tem que também abrir a mente dessas pessoas, dos 50 a mais, 60 a mais, para essa troca, essa coisa que é muito saudável entre o jovem, tem toda essa expertise, essa agilidade e toda essa experiência. Juntos os dois, dá uma implosão magnífica para dentro da empresa. É muito saudável. Mas os ambientes corporativos, eles têm que ser amáveis. Eles têm que ser um ambiente que você queira ficar. Porque o conforto da tua casa, ele é muito sedutor. Você quer ir para lá, ficar, sabe, num teu ambiente, porque também existe mais uma dificuldade. A socialização. Algumas pessoas ficaram muito bichinhos do mato pós-pandemia. Elas não querem. E aí você começa a ficar meio que o dono da razão. Você começa a não querer dividir, sabe, os pensamentos. E é tão bom quando a gente pode abrir uma discussão saudável e ouvir o ponto de vista de cada um e falar assim, puxa, eu não tinha pensado dessa maneira. Então, quanto mais a gente abrir essa roda de diálogos dentro das empresas e os colaboradores se sentirem ouvidos e num ambiente gostoso, olha que espaço bom. Nós estamos praticamente, se tivesse mais umas 3 pessoas aqui, teria uma roda de diálogos, que é isso que a gente faz para que você possa colocar o teu ponto de vista, colocar as suas ideias. Porque às vezes a gente não põe, tem receio, sabe? Tem medo de colocar. O que vão pensar se eu falar, ou se eu me projetar, ou se eu me colocar de uma maneira que é diferente do pensamento da empresa. E esquecem que aquilo pode colaborar e pode mudar o rumo, inclusive da empresa. Porque as empresas sempre falam para sair, pensar fora da caixa, né? Sempre ficam falando. Mas, por outro lado, às vezes você dá a ideia, vem um gestor e fala, vai lá, senta, fica 20 minutos quieto, que isso passa, né? Essa ideia some. Também tem isso, né? Tem. Tem muito... E o medo de dar ideia e de alguém pegar a ideia, né? Quando, na verdade, você dá a ideia, você vai encontrar alguém que vai te ajudar, muito provavelmente, a levar essa ideia adiante. Pode acrescentar, aprimorar aquilo, né? Implementar. Então... Mas aí tem um outro lado psicológico desse assunto, porque, assim, todos nós, isso é próprio do ser humano, queremos ser destaque em algum momento. Tá? Eu estou sendo entrevistada, então eu me sinto como um destaque agora. É uma sensação gostosa. Todo mundo quer ter um pouco dessa sensação gostosa. E que a gente poderia ter se a gente ouvisse os outros. Porque hoje ninguém tem muita paciência para ouvir.
se a gente percebe num Reels, né, desses dos Instagrams, a atenção da pessoa fica presa durante 7 segundos. Se em 7 segundos você não prender a atenção da pessoa, ela foge, ela desaparece. Ele passa simplesmente o dedinho. E esse passar simplesmente o dedinho, a gente percebe até no nosso dia a dia. Por que perguntaram, está tudo bem com você? Se você responder, será mesmo que o outro quer ouvir? Você tem para dizer? E eu diria que para que a gente tenha uma saúde mental adequada dentro do meio corporativo, pare para ouvir como se fosse você falando. Sabe? Se tem uma coisa muito importante aguce mais. Você tem 2 orelhas e uma boca. Ouça mais. Ouça mais. Porque o ser humano está carente de ser ouvido. Às vezes ele não tem com quem falar dentro de casa. Então, é que tá, porque na empresa, né, você é chamada para palestras, né, em Sim. congressos, e mesmo para vamos chamar um aconselhamento, né, ou Consultoria. uma consultoria, Isso. né, ali acho que onde o RH, o CEO da empresa, os departamentos acabam tendo essa necessidade com o público que estão ali, né? Sim. Como que essas pessoas que participam, né, com você, porque você faz uma palestra, você faz um workshop, alguma coisa, né? Uhum. Elas se aproximam depois, elas se identificam, elas Perdem o medo? perdem o medo de te procurar e... Não. Então, né? Porque... Adorei essa pergunta, porque eu vou contar para vocês as coisas que acontecem. Porque são bastidores da coisa, né? Que às vezes Total. a gente não... Quando eu entro na empresa e eu pego uma turma, eles me contratam, vou falar de treinamento, porque eu acho que é legal falar do treinamento. Mais do que acontece numa palestra. Na palestra também forma aquela filinha para cumprimentar e aí a pessoa já quer pegar o contato para depois falar das intimidades, né? Mas vamos pensar no treinamento. O treinamento dentro da empresa, aliás, pensem nisso para fazer a arquitetura, sabe? Uma sala, uma acústica fechada para que não se ouça o que está acontecendo dentro daquela sala é importantíssimo. Porque tem momentos quando eu falo para eles assim, o treinamento é para vocês. Nós vamos falar de emoção. Nós vamos falar de autoconhecimento. Nós vamos falar de inteligência emocional. Nós vamos falar de ação e reação. Nós vamos falar do mais profundo de você e do melhor da tua essência para você colocar isso em prática na tua vida pessoal e, consequentemente, isso vai para o teu lado profissional. Quando a gente melhora pessoalmente, a gente melhora profissionalmente. Não tenha dúvida. Então, todas as vezes que eu falo, tem gente que até foge, que não quer falar de emoção. Mas aí eu falo, me dá uma chance, me dá uma hora. Eu peço uma hora. Eu falo, sem julgamento, a gente quebra algumas barreiras. E eu ponho todos para falar. Eu jogo uma pergunta, aliás, perguntas. Quem souber perguntar de verdade, ele ganha o mundo. Porque é na pergunta que a gente extrai o melhor. Por isso que eu amei a pergunta, porque é para extrair para as empresas, né, perceberam o quanto isso é válido, o quanto isso é importante. Do todo, é do ambiente, da acústica, da luz. Sabe? Se eu trabalhar num ambiente onde a luz é aquela luz de açougue, eu não tenho o mesmo resultado do que uma luz amarela. Até isso, porque incomoda. Você está lá num ambiente que você está se sentindo incomodado. Eu estou colocando essa analogia porque ela é importante para vocês entenderem como é que a coisa funciona. Se você dá um espaço acolhedor para aquela roda, para aquele treinamento, a pessoa se sente mais em casa e fala, aqui eu vou continuar. E como você distribui com vários departamentos diferentes, as pessoas não se conhecem muito. E começa a olhar e se identificar com outros. Aí eu dou a sugestão, almoce com pessoas diferentes essa semana. Não sempre com os mesmos, porque você amplia a tua possibilidade, você amplia a tua maneira de pensar. Então, tudo isso acontece. E aí, no segundo encontro, eles vêm por curiosidade. O que será que vem? Então, eu sempre deixo assim, para o terceiro encontro,
quarto, eu sempre deixo aquele pirulitinho lá na frente. Semana que vem a gente conversa novamente e o assunto vocês vão amar. Né? Eu jogo assim uma pitadinha de o que será que ela vem? E eles confessam depois para mim, via e-mail, via WhatsApp, que eu vou tendo contato com eles, que é fascinante. Eles falam assim, eu estou descobrindo coisas que eu desconhecia. Eu estou fazendo coisas que há muito tempo eu não fazia. Eu estou ouvindo mais. Eu ensinei aquela ferramenta que você ensinou para a gente, eu ensinei para o meu filho de 12 anos e ele adorou. Olha que coisa. Então você leva uma coisa que está trazendo para dentro da empresa, para dentro da sua casa, para com o teu filho, e você vai fazendo essa... Por isso que eu falo, é uma egrégora que ela não se rompe. Está tudo junto. Junto e misturado. Ou a gente cuida das pessoas para que elas se sintam de uma forma confortável e bem acolhidas, a ponto de, eu posso dar minha opinião, pode não ser aceita naquele momento, mas alguém parou para ouvir. E quando para ouvir, você coloca lá na tua pastinha, eu dei essa sugestão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se um dia você perceber, esse não é o meu lugar para trabalhar, você leva essa pastinha com você e agrega numa outra empresa, num outro lugar, mas você tem o teu histórico, a tua biografia, as coisas que você realmente faz. Porque quando a gente se fortalece com o nosso movimento e não com o nosso retrair. Porque o retrair, ele vai fazer com que você fique estancado, parado. Parado só o alicerce embaixo da gente. Sabe? Parado só um piso firme para a gente pisar. Porque a gente tem que aprender a voar. Uhum. A gente fica na zona de conforto, a gente cria essa zona de conforto. Sempre. Em qualquer lugar que a gente esteja. Numa empresa, com certeza isso também vai acontecer, né? É não se arriscar até o ponto que o conforto vira desconforto, né? Justamente. Você vai amadurecendo, começa a ficar chato. Porque é muito ruim você ouvir dentro de uma empresa, mas o Gustavo é assim mesmo. A gente rotula. Porque se você sempre faz do mesmo jeito, a reação dos outros também vai ser a mesma. Einstein já dizia isso, né? Não sou eu. Agora eu vou fazer as tuas citações. O Einstein já dizia: ingenuidade nossa fazer sempre da mesma forma e achar que o resultado vai ser diferente. Vai ser diferente. Então a gente tem que fazer sempre diferente. Onde a gente pode acrescentar, e a gente pode acrescentar até em ajudar o teu companheiro de trabalho que não tem uma expertise que você tenha em algum processo e que ele pode trocar com você essa experiência. Né? Tem gente que é muito boa em Excel e o outro é muito bom em falar com o cliente. Para falar com o cliente, a gente está falando até das cabines acústicas. Sim. Como é bom ter a cabine acústica para poder falar com o cliente. Ou até aquelas conversas difíceis As conversas que são necessárias Sim. dentro de uma Então empresa. você imagina você ter uma conversa difícil com alguém, você está lá com fone, mas está todo mundo ouvindo o que você está falando. Como é importante ter uma cabine acústica, como é importante ter uma cabine para meditação. A gente já teve a grande oportunidade de entrevistar aqui para que as pessoas se reequilibrem, para que as pessoas possam se reconectar, porque a gente não acorda todos os dias muito bem. Não, até porque é um processo que, assim, se a gente voltar lá atrás, você deve lembrar disso, talvez há uns 10 anos atrás, nós, não como Office Connection, mas de uma outra empresa onde eu fazia parte do quadro societário ali. Sim. A gente teve uma questão de um workshop que foi promovido pela gente da espiritualidade dentro das empresas. Isso. Né? Me chamou a atenção porque... Né, é um assunto É um tabu. assunto que, né, que a gente falava disso há 10 anos atrás, né, startou isso, essa questão da espiritualidade, e durante a palestra a gente acabou recebendo lá alguns profissionais da área de arquitetura que já estavam preocupados com isso, Sim. em conceituar ambientes. E foi muitos anos antes de uma pandemia. Os visionários, né? São pessoas que realmente anteveem as situações do mundo, né? Que é muito legal. Porque eu entendo que tem uma questão de você trabalhar aquele colaborador, aquela pessoa que está dentro do seu staff, na sua equipe, que aquilo tem uma harmonia,
Porque eu acho que isso, no fundo, quando um dono de uma empresa, um CEO olha, aquilo gera uma economia financeira para a empresa. Não Você tenho está dúvida. tratando... Um funcionário que tem um burnout, Gustavo, ele custa para a empresa de 6 a 8 meses de falta, ele não pode ir para o trabalho, ele não consegue. Então você tem que pagar salário. E aí quem foi afastado por burnout morre de medo de De voltar voltar. e aconteceu o quê? Ser Ser demitido. demitido. Por quê? Porque não existe isso. E esse assunto da espiritualidade, as pessoas ainda confundem espiritualidade com religião, e que é totalmente desconectado. Justamente. Então, eles têm receio de que, de repente, apareçam pessoas que começam a querer, vão colocar, catequizar o outro com a própria religião, ou então discussões, a gente fala que política, religião, a gente não deveria discutir em lugar nenhum, mas espiritualidade não tem nada a ver com a religião. O que a gente precisa ter, a espiritualidade nada mais é do que a gente exercer a nossa humanidade e fazer com que os ambientes de trabalho eles realmente sejam de acolhimento, sejam de escuta. Né? Por que a gente fala tanto de comunicação escutativa? Sabe? É para perceber o outro. É de você passar por uma pessoa, olhar para ela e você sabe, hoje ela não está bem. Ao invés de passar reto e fingir que não viu, é tirar essa capa da invisibilidade, sentar e falar assim, está tudo bem? Eu encaro a espiritualidade até para a empresa como a grande reflexão sobre o propósito da empresa, né? Tirando, né, a discussão individual, levando para a organização, é assim, o porquê ela existe. Sim. Né? Então, se ela deixar de existir, essa essência deixar de existir no mundo, o que o mundo vai sentir falta? Até porque isso acho que cai dentro muito de uma questão de neuro, né? E a neuro, a gente sabe que nos últimos 10 anos, né, a gente tem parceiros aí que falam muito de neuroarquitetura, né? Que é fascinante. Que é fascinante, É né? A gente tem parceiro, presidente da ANFA, o pessoal da Neuro Academy que participa com a gente e tudo. E você percebe que nos últimos 5, 6 anos isso tomou uma dimensão muito forte dentro das empresas, né? Então, e todos eles falam da espiritualidade, não da religião, a espiritualidade. O quanto ela é importante. O quanto ela é importante dentro disso daí, né? Porque você tem um sujeito, né? Uma pessoa ali ruim, aquilo vai refletir lá na frente em algum momento. Eu não tenho dúvida que dentro das empresas, eu chamo isso de figo podre. Quando você pega uma caixinha de figo, tem lá, se um apodrece, é tão rápido apodrecer o resto dos figos da caixinha, é muito rápido. Mas essas pessoas, elas começam se o ambiente é um ambiente saudável, elas começam a destoar. Ela começa a se sentir tão mal que ela mesma cai fora. Aconteceu comigo, eu fiz um trabalho, esse trabalho foi maravilhoso, e dentro de uma empresa tinha 3 desses figo podre, mas funcionários muito antigos, de mais de 20 anos. Eles não suportaram o processo. Desses 3 meses de trabalho, era 6 meses de trabalho, e eles pediram demissão, porque mudou tudo. Sabe quando muda, das pessoas começarem a se tornar pessoas colaborativas, todo mundo querendo um ajudar o outro, e eles começaram a ficar para trás, porque eles não tinham mais como, não tinha mais eco, não dava mais o eco, sabe, para as coisas seguirem. E o proprietário da empresa falou assim, eu jamais poderia imaginar uma que eu economizei tanto dinheiro, de 3 funcionários, de tanto tempo, que eles realmente pediram demissão. E outra, ele fazer uma limpa por um treinamento que eu, a princípio, não conseguia pensar que eu poderia metrificar. Como é que eu posso metrificar um treinamento que a gente fala a respeito de comportamento humano? Como é que dá? Lógico que dá, mas eles precisam assim, sentir a coisa funcionando, porque, de repente, a comunicação entre vendas externas e venda interna, quando começa a azeitar, começa a deixar tudo redondinho, aí você tem aumento de 32%, 38% de faturamento, você fala assim, será que foi coincidência?
Não, espera aí. E quando você começa a perceber que as coisas estão fluindo, que os departamentos estão colaborativos e não brigando entre si, não disputando a meta, isso também tem que ser mudado. Que a gente estava até falando nisso dos bastidores, porque tem empresas que incentivam Essa autocompetição, né? essa competição entre os departamentos só para gerar resultados, e eles estão mas cada vez mais... Que resultados, Que né? resultado? É só resultado material. Porque que resultado é esse? E você cria uma discórdia, uma coisa ruim dentro do ambiente de trabalho. Tá? E são táticas ou técnicas, mas que hoje já não funcionam mais. Podem funcionar por um curto espaço. Exatamente. Mas aí depois você entra num processo que não tem volta. Assim, é de degradação absoluta. É o upgrade. Quando você coloca, você muda, eu falo que o nosso cérebro tem uma placa-mãe. E quem alimenta essa placa-mãe somos nós, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com o que a gente assiste, com o que a gente ouve. A gente vai se alimentando dessa. E nós somos os 100% responsáveis por essa, sabe, por alimentar essa nossa placa-mãe. Se de repente a gente dá esse upgrade, a gente percebe o que está acontecendo, não tem volta, não tem como. Ou você compra um computador mais barato, tal, você cai na vida, ou então você evolui. E aí você entra nas empresas que têm realmente propósito, sabe, que tem um cuidado, e que você faz questão de, assim, aqui eu vou ser melhor do que eu fui. Né? Sabe quando você já entra com esse pensamento? Aliás, eu penso nisso todos os dias. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. E com esse pensamento, quando eu me pego, às vezes, com um dia que eu não estou das 10 mais, eu falo, opa, vamos melhorar isso. Você mesmo, né, que a motivação vem de você, ela não vem de fora. O de fora é só para fazer festa durante 1, 2 horas, você fica felizinho. Mas a motivação vem da gente. Você falou essa questão de uma competição entre departamentos de vendas, de resultados e tudo mais, né? A gente participou esses dias aqui, né, com entrevistados, né, e até na questão do retail, né, onde você vai para o varejo e assim por diante. Então você tem experiências em lojas de varejo, né? É muito nítido, né? Sim. É uma reação muito, né? Já teve o Rogério Gaspar participando com a gente, né? Cintia Lee, são todos que, né? O Marcos Morrone, são pessoas que atuam nesse segmento, no varejo. Então, assim, eu vejo experiências, por exemplo, onde eu vou numa loja e a gente estava até conversando sobre isso, né? Vou dar um exemplo, né? Onde o vendedor te atende, né? E ele simplifica toda a operação depois, né? De você ir ao caixa, ao pacote, tudo. Ele já te acompanha ao caixa, já faz o seu pagamento, já está com a embalagem pronta e ele mesmo já te entrega e te acompanha até a porta. Porque Sim. é uma experiência onde que antigamente você assim, olha, pega aquela fila, né? Paga, depois você pega aquela outra fila. Ou você retira, só quer olhar e fica, precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma ajuda? Não, eu consigo enxergar sozinho. Então a mudança dentro dos ambientes, né? E então a gente fala em a competição, né? Ou seja lá como for, onde a coisa começa a entrar numa sinergia dentro de empresas, né? Isso te proporciona, a gente tem que ver a reação do consumidor. Sem dúvida. Às vezes a gente paga mais caro em uma loja só por causa do atendimento. Justamente. Por que a gente não vai trabalhar numa empresa que a gente fala assim, aqui é o meu lugar, aqui eu me encontrei. Que é onde eu enxergo que o time, o colaborador, as pessoas estão naquela... Mas é feito um trabalho para que isso... Agora, uma coisa que é bárbara, que eu vejo na arquitetura, que o pessoal faz o retrofit, que cuida dos ambientes, eles perguntam para os departamentos e perguntam para os colaboradores o que seria ideal. Sabe? Isso é um respeito com as pessoas que trabalham no ambiente. Porque eles têm que se sentir bem. E também
Ele sabe o que é necessário mesmo. Quantas vezes eu penso, quando você está numa cozinha, eu que gosto muito de cozinhar, se você não tem uma iluminação na tua bancada de cozinha, na pia, é a pior coisa do mundo, é muito ruim. Você quer cozinhar à noite, tem que pegar um abajurzinho para iluminar a pia da sua cozinha, porque você não tem uma iluminação adequada, porque não foi pensado nisso. É que você começa a ficar nervoso e isso vai para a comida. E não vai? Bom. É isso. Mas o que eu estou dizendo é que, olha como... É a espiritualidade. Você tem que ficar manso, menino. Né? Mas a gente, quando eu penso nisso, hoje, dificilmente você compra alguma cozinha que já não tenha isso, porque pensaram nesse momento. Porque não é só alguém que está fazendo, está planejando e que a pessoa não sabe como é que vai usar aquela pia. Porque existem casas que parece que a cozinha ela é só para tirar capa, né, para fazer capa de revista. Não é uma cozinha para se usar. Né? E na minha casa sempre vai ter que ser uma cozinha para se usar. Então, se é uma cozinha para se usar, ela tem que ser iluminada, ela tem que ser, sabe, tem que ter espaço. Tudo isso é pensado. Então, se a gente pensa nos detalhes dentro da casa da gente, a gente tem que pensar nesses detalhes também. Como é que é o lugar do cafezinho? Como é que é o lugar do ambiente? Eu fico com um pouco de receio desses lugares de descompressão. Eu gostaria que não tivesse. Nós Porque falamos se sobre... tem descompressão, é porque o ambiente está legal. Não, porque Então, o resto aí é que tá, de porque pressão, né? É de pressão. É depressão, né? É. Porque Então, depressão e depressão depois. É assim mesmo. Então, eu nem É, sabia disso, que vocês tinham comentado. Não, a gente comentou, até porque assim, por que você tem um lugar de Descompressão. descompressão? Ou seja, quer dizer que do outro lado você está pressionado. pressionando demais, é isso? Então, assim, não... Entendeu? Não tem lógica. Não tem lógica. É esse pensamento que tem que ampliar, sabe? E um trabalho tipo do meu ou de outras empresas que fazem treinamento é ser braço direito do RH. É fazer o que o RH às vezes não consegue fazer, porque é muita coisa. É muito, sabe? A atenção. Então, cada um dentro do seu espaço, isso é muito bom. E tem que ter essa abertura. Essa questão do RH tem uma pergunta para o Guma, né? O Guma acompanha, foi jornalista, né, da revista Melhor. De Priscas Eras. Né? Da revista. Então, revista da saudosa. Revista Melhor, né? Revista Melhor, Oficial da BRH. Oficial da BRH, né? Que é da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Para quem não sabe, né, o que é a BRH, né? Mas eu participei ativamente também com vocês, com clientes ali, né, durante muitos anos. Acompanhou várias edições do Conar também, né? Do Conar. Aí você escreve hoje para o RH no Ponto, né? Sim, a plataforma que já está... Então, o que é o tema hoje para a próxima edição do Conar, né? Eu estava fazendo esse levantamento, né? É engraçado porque, assim, é muito do que a gente discutiu aqui. Cultura, sustentabilidade, né? Liderança. Não parece, mas liderança é um elemento fundamental quando você pensa no projeto de arquitetura. Né? Você acha, o líder, o que o líder tem a ver? Não adianta você ter aquilo que eu falei do encosto, né? Não adianta você ter um ambiente bacana, as pessoas quererem se sentir bem, mas você tem um gestor que é ruim, né? Que vai te inibir. Esses três temas, eles estão muito fortes nessa edição do Conar, cultura em especial. Eu acho que é isso, assim, vivenciar a cultura é uma coisa muito difícil numa organização. Geralmente você vê a cultura da empresa no café, né? Que é quando as pessoas estão mais soltas. Né? É esse soltar-se em outros espaços da empresa que eu acho que é o que os projetos se predispõem a fazer para que a cultura seja fluida, para que ela realmente exista. Então acho que tem muita sinergia do que a gente conversa aqui, do que vai se conversar, por exemplo, nessa edição do Conar, que é no final desse mês de agosto. Desse mês de agosto. Né? Então, eu acho que a preocupação da cultura que é aquilo que vai te alinhar, é aquilo que vai te fazer, é a cola que você vai precisar para pegar o colaborador, aquele profissional, para ficar colado no teu propósito e falar, não, vamos lá, eu acredito nisso, vou fazer,
e vai gerar resultado. Na verdade, eu já nem falo mais resultado, eu prefiro falar impacto, né? Porque não é só resultado financeiro pelo resultado financeiro. Sim, não, é o impacto. Né? Então, qual é o impacto que a empresa vai causar? Né? Não é só gerar. O resultado financeiro é o que vem lá depois. Né? É o que vem a reboque. Então, eu acho que o RH pensa muito em cultura. Até porque eu acho que ele sentiu muita dificuldade de lidar com esse tema durante a pandemia. Eu lembro na época que eu entrevistei uma professora, ela de uma universidade francesa, ela falava, gente, não existe cultura no trabalho remoto. Não dá, porque as pessoas ficam longe, né? Elas não respiram a empresa. Você não cria vínculo, você não forma Ela não vínculo. sabe nem qual é o DNA da empresa, Pois né? Se você, a gente percebeu que, né? Não, teve gente que foi empregada já no meio da pandemia, online. via computador. E aí você pega online. e fala assim, qual é a missão, visão e valores da empresa, né? Aí você vai no site, pega e copia. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? Mas acho você que não, prática. e você não respira a empresa, né? E acho que até essa questão da cultura, nesse momento que as empresas estão tentando entender qual que é o modelo ideal, se é o presencial, se é o remoto, part-time, se é o totalmente remoto, porque isso impacta muito a cultura. Não tem como não fugir desse tema nesse momento. Como é que você vai lidar com as pessoas em diferentes espaços, em diferentes momentos, mantendo-as todas unidas? Né? Que cola você vai usar? E aí é a cola do autoconhecimento, da emoção, do sentir o pertencimento. Eu faço parte, eles me ouvem, né? Eu tenho as minhas ideias, são colocadas em prática, a gente trabalha unido. Eu tenho características diferentes de cada um e a gente pode juntar essas características. Então são momentos da gente realmente de ampliar a nossa capacidade mental, de olhar para isso tudo. Eu sempre falo que um leque fechado ele não faz ventinho, um leque aberto faz. Então a gente tem que abrir esse leque de possibilidades, porque as ideias vêm de melhoria contínua para as empresas e vem com tudo, e a gente só vê melhoria de verdade. Não é uma coisa que porque tem que ter. Não, é porque é saudável ter, porque é necessário ter, porque às vezes o que a gente proporciona dentro do ambiente corporativo, a pessoa não tem em casa. A gente esquece, a gente acha que só em casa que a gente tem aquele ambiente ótimo, bonitinho. E não é assim, não é esse conto de fadas. Às vezes a pessoa prefere ficar no trabalho porque em casa ela não tem um ambiente bom. Então, esse equilíbrio é o ideal. Eu acho que dá para a gente conversar horas e horas e horas. Até porque a ideia era justamente ter essa provocação, né? Porque como a gente fala... Pensem a respeito. Procura isso, eu enxergo muito isso, não só, né? Porque eu acompanhei meu pai em recursos humanos, né? Desde pequeno, né? Você já veio, né? Seguindo uma cartilha de cuidados. Vendo uma doutrina ali, né? Eu podia ter criado um suplemento infantil na revista Melhor, né? Melhorzinha. Melhorzinha. E quando a gente vem para esse mercado falando com os escritórios de arquitetura, entendendo o que eles fazem, como surgem os conceitos, a preocupação deles, né? Independente do design build, mas a preocupação deles com o ambiente interno, né? Quando a gente fala de neuro, né? ESG, sabe que a gente... equidade de gênero, absolutamente tudo. A gente coloca tudo isso e tem que ter os dois. E essa conversa tem que ser uma conversa, sabe, para juntar tudo isso. Então a gente não pode só pensar na estética, a gente tem que pensar, né, na funcionabilidade, o ambiente em geral. E sempre vai bater nas pessoas, assim, vai sempre chegar lá e falar assim, e para eles, e para quem está aqui, o que a gente faz? Então essa conversa tem que ser. Às vezes o projeto pode não agradar 100%. Não vai. Mas se o ambiente for psicologicamente seguro, quem não estiver tão adaptado vai poder falar e alguém vai ajudar a ele se encontrar melhor dentro daquele ambiente. Essa segurança psicológica, ela é mais do que necessária. É a segurança para aquela mulher que engravidou
para ela não ficar durante 9 meses ou 6 meses, ficar preocupada se será que eu tenho o meu trabalho de volta quando passar o período, né, de amamentação. Dar essa segurança, dar esse carinho para as pessoas, dar um carinho especial para o pai também. Em outros lugares do mundo, o pai também acompanha pelo menos 3 meses a mãe, né, sabe, esse momento pós-parto, para também ser inserido no contexto. Então, a paternidade também é fundamental. Por que não a gente cuidar dessa paternidade, sabe? Então, é toda uma visão que ela vai muito além. E ela não é custo para a empresa, é benefício. Isso não é ônus, isso é bônus para a empresa. As pessoas fazem fila para cuidar, sabe? Para entrar numa empresa dessa. Porque é outro patamar. Então, vamos ampliar a nossa maneira, sabe, de ver o jovem. Não pode só falar que o jovem ele é muito líquido, né? Ele não quer ficar, ele quer ir embora, né? Virar gasoso, depois ele vira, né, matéria durante um pouquinho, depois vira líquido e gasoso de novo. Não. Eles têm ideias, mas eles querem ser ouvidos. E assim junta as pessoas 50, 60 a mais, que têm ideias maravilhosas, que têm experiências muito úteis, precisam ser colocadas para fora. Essas pessoas 50 a mais, elas precisam se sentir úteis. Isso para a nossa sociedade. Porque uma pessoa com 55 anos, com 60 anos dentro de casa, é um desperdício. É um desperdício, deveria ter incentivos, inclusive de impostos, para a empresa que contratar pessoas com 60 a mais. É tanta coisa que a gente tem que falar, mas o que eu quero dizer, como mensagem final... É isso que eu ia te falar, porque como a gente está chegando... Mais do que no final, já falei demais. Eu já vi um relógio passando ali na nossa frente umas 500 vezes. Um relógio desesperador aí, né? Querendo... Tá piscando assim. Até porque eu sei que o papo flui, vai muito além, embora, mas eu acho que a gente tem que sempre, de tempos em tempos, trazer isso, né, para a tona, né, e trazer dentro do nosso programa, até porque é uma preocupação nossa, né? Sim. Se a gente procura hoje falar dentro do ambiente corporativo e comercial, né, trazer toda essa necessidade e buscar soluções e auxiliar quem nos assiste, procurar. Eu queria que você deixasse a sua mensagem. Tá bom. Então, a minha mensagem para vocês, além de agradecer muito esse momento, que acho que está na cara que eu falo com muito prazer essas coisas e que eu vejo resultados. Então, não encolha para caber. Seja você, mostre o que você sabe, pergunte como você pode colaborar, como você pode ajudar, o que é que você pode fazer a mais. Que quem se coloca disponível sempre será visto. Então, que você seja muito bem visto onde quer que você esteja. Não encolha para caber. Um forte abraço. Perfeito. Guma, uma mensagem porque você participou com a gente nesses últimos programas, aí nos auxiliando e tudo mais, né? E a gente viu hoje um especial aqui falando sobre gestão de pessoas. Sobre pessoas mesmo. Nossa, né? Eu acho que você consegue ter um panorama de tudo que foi conversado nesses últimos programas, né? Olha, acho que assim, depois que você falou, acho que a minha mensagem era tchau, mas não. Você colocou de uma forma absurdamente maravilhosa. Mas assim, a partir do que a gente conversou, acho que é justamente aquilo que a gente começou, né? Acho que a minha mensagem final, ela vem pelo nosso início de conversa. No fundo, são pessoas que valem, né? Acho que a gente vive como pessoa, para pessoa, com pessoa, por pessoa. Não tem jeito. Sem pessoas, você não consegue nada. Nada. Você não faz negócio, você não aprende, você não ensina. Não tem jeito. São pessoas. Via de mão dupla. São pessoas. O fim de tudo, né, escatologicamente falando, que tem 2 conceitos de escatologia, vamos pegar o conceito melhor, que o outro depois vocês procuram no dicionário, que é feio. No fim de tudo, o fim do homem é cuidar de pessoas.
Avalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.